Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vânia Almada e o tema desse vídeo hoje é como ouvir a intuição ou como eu sei que é a minha intuição falando comigo. Então, gente, quando eu comecei nesse caminho, nesse processo de expansão de consciência, nessa busca de estudos e tal, eu comecei a observar algumas situações que aconteceram comigo e era a minha centelha divina falando comigo, era a minha intuição falando comigo e eu sempre achava que era coisa da minha cabeça. Principalmente a nós mulheres, para quem já passou por relacionamentos abusivos ou não, mas sempre tem alguém que fala, ah, fulana é paranoica, isso ou aquilo. E aconteceu umas situações comigo, que era minha centelha falando comigo, e eu sempre achei que fosse coisa da minha cabeça. Por quê? Porque a gente cresce nessa sociedade, nesse mundo, na Matrix, instruída a não confiar na sua intuição, a não ouvir a sua centelha divina. E eu tinha muito isso. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber algumas situações que a minha centelha falava comigo e eu simplesmente achava, ah, isso é coisa da minha cabeça. Paranoia. Isso é paranoia. E vou contar uma situação, ou duas, foram várias. Eu vou escolher a que mais se encaixa aqui. Uma vez em 2013, por aí, tinha saído com uma amiga e tinha bebido na noite anterior e tal, e eu não pode dirigir, gente, quando bebe, sabemos disso, é lei. E eu simplesmente tinha que sair bem cedo do local onde a gente dormiu, porque já não podia dirigir, né? Eu tinha bebido e tal, e não podia dirigir, e a gente acabou que dormiu na casa de uma outra amiga. E de manhã cedo eu fui deixar essa minha amiga no trabalho dela. E quando eu vinha dirigindo, de manhã bem cedinho, tipo assim, umas 5 da manhã, eu ouvi, veio uma voz na minha mente e disse, não vai por ali que vai ter blitz. E aí eu simplesmente, isso é coisa da minha cabeça. Gente, e realmente era. Cheguei mais na frente, na rua que a minha centelha falou, olha, não vai por essa rua, que vai ter blitz lá na frente. E realmente tinha blitz, acabou que eu peguei uma multa do álcool zero, porque ainda tinha teor alcoólico no sangue. E então isso foi em 2013, ó. Comecei a estudar sobre expansão de consciência em 2020. Então, a minha centelha divina fala o tempo todo comigo, fala o tempo todo com a gente. Quando a gente está bem sensível para a questão dessa espiritualidade, a gente começa a estudar, começa a perceber a voz da intuição e aí a gente se conecta mais. A gente confia mais na verdade, porque sai dessa casinha de é paranoia e se volta pra nossa, a minha centelha tá falando isso, é algo que eu não pensei. Veio do nada essa voz na minha mente e me falou algo. Então a gente começa a observar, ao menos assim comigo funciona. E não adianta, gente, a gente lutar contra a voz da centelha divina, porque achando que é paranoia, que é isso e aquilo, porque não vai adiantar, é aquilo que ela tá falando e sempre é pro seu bem, nunca é pra fazer mal pra ninguém, nunca é pra... enfim, vocês me entendem. Nunca é pra denegrir, falar mal ou fazer mal pra alguém, é sempre pra proteger você de algumas situações ruins, pra avisar algo pra você. E assim, quando a gente não dá ouvidos nos mínimos detalhes, nas mínimas vozes, no processo de meditação que a gente tem, elas gritam no ouvido da gente, a gente consegue ouvir como uma espécie de, uma voz na minha cabeça. Outra situação que dessa vez, eu não tive dúvidas e meio que aquela energia me moveu, foi quando eu tava em um relacionamento passado e essa pessoa tava mentindo pra mim. E aí vem mais forte aquela questão, isso é paranoia na minha cabeça. A gente não confia de jeito nenhum na voz da
e tava nesse relacionamento e acontece que a pessoa tava mentindo pra mim. Tá, até aí tudo bem, porque todo mundo eu acho que já deve ter passado por algum relacionamento assim. E acontece que eu tava, já sentia no meu peito que aquela pessoa tava mentindo. Só que a gente nunca tem como provar. É algo exatamente por isso que a gente pega o nome de paranoica, porque a gente sabe que tem algo errado, só que não sabe provar o que que tá errado, o porquê, onde e como. Porque as pessoas têm a mania de acreditar somente no visível, no material. E quando a gente escuta a voz da intuição, a gente não está vendo o visível, a gente está ouvindo o invisível. E acontece que nesse dia foi assim, bem forte, que eu digo, não teve como negar que foi a intuição e realmente não era paranoia. Nesse dia, essa pessoa que eu estava me relacionando falou que ia para um tal lugar. E tá, até aí tudo bem. E aí eu fui dormir e começou aquela voz na minha cabeça, Vânia, vai em tal lugar, a pessoa não tá lá. E aí não, isso é paranoia, isso é coisa da minha cabeça. Olha, gente, coisa da cabeça. E, Vânia, vai em tal lugar, a pessoa não tá lá. E eu comecei a questionar, não, mas e se eu tiver vou só dar a viagem, vou passar como louca e tal. E a voz, Vânia, vai, ele não vai estar lá. E eu comecei a criar questionamentos, né? Começar de um diálogo, de questionar, não, mas a pessoa tá lá, eu confio nela, e se eu não confiar, isso vai criar uma situação chata para o relacionamento e tal. E a voz, Vânia, vai, a pessoa não vai estar lá. E a gente começou aquela voz, aquela energia a me mover. Quando eu percebi, eu já tava, que eu saía de moto, eu já tava amarrando o meu cabelo e eu já tava deitada pra ir dormir. Já tava trocando de roupa e praticamente pegando a chave da minha moto pra sair. E aquela voz, Vânia, vai, que a pessoa não vai estar lá. O que que aconteceu? A pessoa realmente não estava lá, a pessoa estava mentindo, e aí foi só a ponta do iceberg para descobrir outras 300 mentiras. E acontece que a partir daí, não foi nem a mentira em si, mas a partir do momento que eu descobri a mentira, eu me desliguei dessa pessoa e a minha vida começou a tomar um outro rumo. Então, assim, a lição que eu aprendi com tudo isso é que a gente, quando não escuta a voz da centelha divina, a gente sofre mais, porque eu estava numa relação bem ruim, mas eu não queria ouvir a voz da minha centelha divina, eu estava começando a arrumar desculpa para não ouvir, porque eu queria me manter naquele relacionamento, mas o relacionamento não estava bom para mim e não era aquilo que era para mim. Às vezes a gente tem que aceitar que algumas situações, alguns lugares, algumas pessoas não vão estar, não é pra gente, a gente está ali momentaneamente. Então, quando eu descobri a verdade, terminei o relacionamento, e a minha vida começou a tomar um outro rumo. Nossa, acabou que aconteceu mudanças e, nossa, gente, aconteceram N coisas. Então, essa é a lição que eu tenho hoje. Quando a gente escuta a voz da centelha divina, ela tá falando o tempo todo com a gente. E já aconteceram N situações, que eu sei que foi a minha centelha divina que falou, mas se eu for contar todas, o vídeo vai ficar extenso. E eu só quis trazer um exemplo aqui de bem concreto que aconteceu comigo, sobre ouvir a voz da centelha divina. Então, às vezes, a gente acaba aqui nesse loop de eu não vou ouvir a minha centelha divina. Será que isso é a minha centelha divina falando? Ou é paranoia? Gente, nunca é paranoia. Nunca esqueça que a sua centelha divina fala o tempo todo com você, sempre para o seu bem, sempre para avisar com antecedência algo de ruim que pode acontecer, que pode tomar um percurso diferente para sua vida, porque ela sempre quer o melhor para a gente, tá ali nos guiando, nos protegendo. Então, escute a voz da sua centelha divina, que
ela sempre tem um melhor pra você, claro, sempre. Nossa, sempre, gente. Sempre acontece coisas incríveis quando a gente dá ouvidos à centelha divina. Então é isso, gente. Obrigada. O vídeo é simplesinho, mas eu gosto de trazer sempre algumas experiências que aconteceram, alguns ensinamentos que aconteceram comigo durante esse processo. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreve. E é isso. Depois eu trago outras opções de vídeo para vocês. Então, até o próximo.